E o cuidado paliativo ela é uma abordagem que, sim, propõe um cuidado amplo e complexo, né, como a gente conversou aqui, mas que promove muito mais do que saúde, promove qualidade de vida, né, que é algo muito importante, né, que são, na verdade, tem até indicadores epidemiológicos como, por exemplo, qualidade de vida nos dias que restam, né? Na verdade, assim, para pessoas que estão com uma doença ameaçadora da vida, né, uma neoplasia, ou com uma doença crônica como diabetes, já com várias lesões em órgão-alvo, o que importa para essas pessoas, muito mais do que prevenir outras coisas, claro que é importante prevenir alguns desfechos, mas o que mais importa para elas é a qualidade que ela vai ter da vida que lhe resta, Uhum. né? Que eu possa não apressar a sua morte, mas que eu possa levá-la até a morte com uma qualidade de vida melhor que eu puder, né? Então, assim, promover a qualidade de vida, isso é um índice que é muito importante. Às vezes a gente fica pensando, eu vou fazer tal intervenção, né? Porque eu quero que essa pessoa só vai viver mais um mês. Um mês para ti é importante? Um mês para mim é importante? Não sei. Por que eu digo não sei? Eu posso precisar desse mês para ver meu neto nascer. Eu posso precisar desse mês para esperar o filho chegar de não sei onde que ele está para fazer as pazes com ele, né? Eu posso esperar esse mês porque é o tempo que eu vou completar de chegar no seguro para eu morrer depois, eu tenho que morrer depois para deixar minha família, entendeu? Eu tenho alguma tarefa para fazer, né? Não se tem uma coisa na abordagem paliativa que a gente coloque assim, eu não vou levar esse paciente para UTI nunca. A abordagem paliativa tem isso. Hoje, pode ser que a abordagem que a gente faça seja essa, mas amanhã isso pode mudar, dependendo das escolhas da pessoa e do que ela precisa, do que ela necessita, né? Essa pessoa está precisando ficar viva para ver o neto nascer. Né? Eu tive um paciente assim, ele queria ver o neto nascer, né? Então, assim, para ele foi importante para a UTI naquele momento, né? Submeter a algum tratamento a mais para isso, né? A gente tem no Brasil, agora mudando um pouco o enfoque, assim, aproveitando esse gancho, é importante a gente falar que no Brasil a gente não tem eutanásia, o cuidado paliativo não é eutanásia, né? Nem é legalizado no Brasil, tampouco o suicídio assistido, tá? Então, assim, eutanásia é quando eu, né, tento contra a minha própria vida, né? Eu vou pedir para um médico ou para alguém fazer uma injeção em mim, uma enfermeira, alguém fazer uma injeção em mim que vai me matar, né? Isso se chama eutanásia. Suicídio assistido, eu vou aplicar a injeção em mim e alguém vai ficar assistindo para ver se vai dar certo. E se não der certo, essa pessoa vai intervir para dar certo, Uhum. né? As duas não são legalizadas no Brasil, tá? O que a gente tem legalizado no Brasil? Ortotanásia. O que é ortotanásia? Né? É o conjunto de abordagens que eu vou fazer, de tratamentos que eu vou propor, para que essa pessoa tenha um fim de vida mais digno, né? Que eu não prolongue a sua vida às custas de procedimentos que vão ser fúteis, mas também que eu não antecipe a sua morte, né? Ela vai morrer quando for para ela morrer, né? Pela doença dela, mas eu vou evitar o sofrimento dela e, ao mesmo tempo, eu não vou prolongar a vida dela com um esforço fútil, mas também não vou antecipar a sua morte. E o contrário disso, que é o que a gente às vezes vê por aí, é a distanásia, que é o que é completamente proscrito, pelo menos no Código de Ética Médica. Tá? E isso é uma coisa que eu queria colocar. Assim, os cuidados paliativos, desde 2009, eles estão no Código de Ética Médica. Tá?
colocado pelo pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso é um ganho muito importante, né? A gente não quer aplicar a distanásia. O que é a distanásia? Eu vou fazer todo o esforço para manter aquele paciente vivo, mesmo sabendo que ele tem uma doença que tem um prognóstico, ou uma ou mais doenças, que tem um prognóstico muito ruim e que ele vai ter muito sofrimento. E a qualidade de vida dele vai ser muito baixa. Então, eu vou fazer todo e qualquer investimento. Eu vou levar ele para a UTI, eu vou entubar, eu vou fazer um tratamento dentário, vou fazer tudo o que tiver para esse paciente, né? Mas ele vai morrer da mesma forma, só que ele pode durar mais um tempo em sofrimento. Então, também não é isso que eu quero. Eu quero uma ortotanásia, tá? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E hoje, a gente já evoluiu bastante mais em cuidados paliativos, que tem a resolução agora 1995 de 2012, que fala sobre diretivas antecipadas de vontade, tá? Ou seja, eu posso, enquanto eu sou lúcido, enquanto eu tenho autonomia, enquanto eu tenho independência, escolher quais tipos de tratamento eu quero e o que eu não quero me submeter, né? Então, assim, é muito interessante, chama diretivas antecipadas de vontade. Tá também, é uma resolução do CFM de 2012. Tá? Então, assim, é bem interessante. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou um aplicativo no celular que chama Minhas Vontades. Dá para baixar pelo Google Store e a gente pode fazer da gente, né? A gente põe os nossos dados, o telefone de contato dos familiares, enfim, né? Para quem quer que ligue. Se eu não tiver como expressar a minha vontade, quem é que vai ser o meu representante legal? Eu escolho nesse aplicativo, fica tudo registrado, né? Os contatos todos e os tratamentos dos quais eu quero me submeter, as escolhas que eu quero ter. Então é bem interessante, chama Minhas Vontades. Dá para baixar no celular, é de graça. É um aplicativo da SBGG que foi lançado esse ano. Está registrando isso também nos prontuários, né? Acho que isso é muito importante a gente dizer, né? Que se fala para algum profissional de saúde que ele registre no prontuário, porque aí vai ter um dado, um objetivo, assim, bom, essa pessoa falou para esse profissional, enfim, que não queria tal coisa, que não gostaria disso, ou enfim, né? Também a gente fica mais, digamos, fica mais natural a gente abordar esse tipo de questão, né? Eu acho que também é uma coisa que parte também dos profissionais de saúde, acho que faz parte da formação. A gente também tem essa formação de abordar isso, né? De como é que a pessoa quer morrer, enfim, quero morrer em casa, quero morrer no hospital, né? Como é que vai ser esse cuidado aí, né? Vão cuidar de mim, mas como é que eu quero? Entendeu? Eu quero que faça tudo, eu não quero que faça isso, ou isso eu não gostaria, enfim. Eu acho que isso é cada vez mais importante, assim. E é muito confortável tu assistir pacientes que decidiram isso, né? Que teve tempo disso ser discutido e fica bem tranquilo, assim, é muito reconfortante tanto para quem está assistindo quanto para os familiares isso, né? Todo mundo fica mais tranquilo, assim, bem reconfortante. Assim, a realidade é que em algumas oportunidades, né, a gente tem situações de cuidado paliativo feito em casa e sendo feito por pessoas que são cuidadores, às vezes formais, às vezes não. Muitas vezes os familiares, né, são essas pessoas que estão provendo esse cuidado, né? E queria te perguntar sobre essa realidade, assim, se tu conhece essa realidade, se tu convive com essa realidade, né, do cuidado paliativo sendo feito nas famílias, em casa. Se isso é bastante frequente ou não. Sim, isso é muito frequente, né? A gente sabe que cuidadores informais geralmente são familiares, né? Cerca de 70% mais de 70% dos cuidadores informais são familiares, né? Então, assim, para ver como esse cuidado é feito pelos familiares, né? E essa gestão do cuidado paliativo em casa é muito importante. E eu sempre notei que pessoas que estão, né, em cuidados paliativos domiciliares em casa, se tem uma família, ou mesmo um cuidador que é muito, que é mais orientado,
que consegue ter um nível, né, melhor de informações, que consegue aplicar essas informações, ele é mais tranquilo, tanto quem é cuidado quanto o cuidador. Essa família é mais tranquila, o estresse do cuidador não está tão presente, né? Então, assim, a coisa se evolui de uma forma diferente. A gente nota isso muito na prática, né? Essa diferença. É muito importante esse trabalho, né? O trabalho dessas pessoas é muito importante e eles são nossos parceiros diretos, assim, na atenção, né? Na atenção básica. São nossos parceiros diretos. As pessoas têm que ser supridas de informação, têm que ser supridas de cuidado também para elas, né? Porque essas pessoas enfrentam uma batalha muito grande e eles conseguem, assim, mas a gente tem que dar um bom suporte para eles e às vezes isso carece. Eu sei que a atenção básica faz muitas coisas, né? E às vezes ela não consegue dar conta disso também. E isso eu vi muito claro nessa experiência do curso, né? Ela não consegue abarcar tudo. É muita coisa. Nutrição, tá? E tudo que envolve nutrição, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter, né? Assim, eu preciso ter uma saúde bucal, né? Essa pessoa consegue comer, consegue comer essa consistência que está sendo oferecida para ela. Ela não fica com o resto de alimento ali. Ela se engasga, ela tosse, ela espirra durante a alimentação, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente vai saber observando, né? E ver qual é o significado disso. Cuidados paliativos, existe um capítulo fundamental e importantíssimo que chama-se comunicação de más notícias. Tá? Certo. Eu não consigo dar uma aula de comunicação de más notícias online. Eu acho até que pode ter e deve ter. Você sabe por quê? Porque o módulo de comunicação de más notícias que eu tive na minha formação de cuidados paliativos, uma boa parte do módulo era interação, era fazer um teatro. Por exemplo, a gente se dividia, a turma tinha, por exemplo, 20, a gente se dividia em 4 grupos de 5, tá? E cada grupo, e eu me lembro bem desse módulo que foi muito marcante, talvez o melhor. A gente se dividia em grupos, o grupo recebia um script, cada um tinha que ler e cada um tinha um papel. E aí cada grupo depois se apresentava. Um era o paciente, o outro era o médico, o outro era o familiar, o outro era o enfermeiro, o outro era o porteiro do prédio. Teve que fazer um teatro, fazer uma simulação, um laboratório, como que é dar e como que é ouvir uma má notícia. Entendeu? Então, assim, esse tipo de sensibilidade, esse tipo de humanidade, eu acho muito difícil de você dar online. Sim, eu vou te citar outro exemplo. Sim. Existe um conhecimento, uma informação para isso, que a gente, enquanto não as tem, não imagina que tem um estudo por trás, que tem uma ciência por trás. Você olha olho no olho, você toca no paciente, você abaixa a cabeça, você muda a expressão facial, sabe? É diferente. Tem um conhecimento disso. Eu não consigo imaginar a transposição disso para o mundo, entendeu? Como é que eu vou simular, por exemplo, se eu toco no ombro do paciente na hora que eu falo é câncer, entendeu? Não consigo, entendeu? Tem uma distância, né? Em relação a cuidados paliativos, para mim, a primeira frase que me vem na cabeça é fazer o que é possível naquele momento em relação àquele paciente, àquela pessoa. Entrando um pouco mais na questão do conceito,
Eu acho que tem toda a questão dos cuidados multidisciplinares, né, abordando várias áreas da saúde, que elas devem ser ofertadas para um paciente quando ele se encontra numa situação que ameaça a continuidade da vida, né? Por exemplo, doenças crônicas mais graves, câncer, diabetes, AVC, né? E nesses estados existe uma fragilidade maior, existe um risco maior, né? Então, nessa perspectiva, eu acredito que os cuidados paliativos têm um objetivo de reduzir dor, desconforto, prevenir também essa questão, também a questão do sofrimento e preparar todas essas pessoas envolvidas para a questão da morte, né? Porque quando um paciente está sendo submetido a cuidados paliativos, existe essa proximidade, né? Lidar com a morte de uma forma muito mais real, muito mais palpável. Então, eu acho que é todo esse processo, essa preparação, de forma que o paciente tenha uma dignidade, né? E uma melhor qualidade desse processo, tanto quanto possível. Acho que além disso que a Thaís comentou, eu acho que é muito mais tu conseguir proporcionar um bem-estar para aquele paciente naquele momento, é tu conseguir reduzir a dor, como a Thaís falou, é tu conseguir proporcionar um pouquinho da qualidade de vida que talvez ele conseguiria receber nesses estágios mais terminais da vida. E não somente voltado para o paciente, mas também voltado à família, voltado aos cuidadores, voltado a todo aquele ambiente, todas as pessoas envolvidas no cuidado com ele, seja em casa, seja num ambiente geriátrico, seja num ambiente hospitalar, e essa multidisciplinaridade das áreas da saúde como um todo, eu acho que são áreas que realmente só tem a agregar ao paciente, que realmente vão proporcionar um pouquinho daquilo que ele está precisando no momento, seja até uma conversa ou seja mais voltado mesmo para o cuidado paliativo, aquele cuidado que ele necessita naquele momento. Olá a todos e a todas. Eu me chamo Emily, né? Eu sou assistente social, né? Onde então eu tenho uma residência em saúde mental coletiva pela URGS, né? E atualmente sou mestranda, né, no programa de saúde coletiva também, da mesma universidade. E atualmente, né, eu estou assistente social de uma equipe de apoio no município de Sapucaí do Sul. Quando eu vou atuar, né, no campo de uma equipe de apoio em saúde mental, é onde então eu acabo intervindo diretamente, né, com situações que requerem, né, essa prática. Bom, né, é um campo, né, de atuação super importante e que tem se expandido, né, ao longo dos anos, porque a gente percebe, né, que não tem como não, né, falar sobre essa prática profissional que se faz de extrema importância na sociedade que a gente está inserido hoje, né, onde a gente tem um índice muito alto, né, de pessoas que acabam entrando na terceira idade. A gente tem um índice de expectativa de vida no Brasil muito alto, né, muito alto comparado a dados de anos anteriores. Então, assim, hoje no Brasil uma pessoa vive em média 76 anos. Né? É um índice muito alto se a gente for parar para pensar, né, na dinâmica social que a gente vive, né, enquanto sociedade no Brasil. Nós somos um país muito desigual, né? Então aumenta a expectativa de vida, porém os índices de desigualdade social no nosso país eles não alteram, né? Ou seja, a gente vai ter pessoas vivendo maior tempo, porém numa mesma situação, né, social. Então, assim, a gente vai ter idosos que vão estar vivendo uma vida que não é saudável, né, que não requer cuidado, não requer intervenção do Estado, né. Então, acho justo a gente conseguir olhar e atuar de uma forma que, no fim da vida,
dê uma qualidade de vida diferente para essas pessoas. Os cuidados compassivos ou paliativos, como a gente atua nessa perspectiva, ele vai fazer a diferenciação nesses momentos, né? É uma prática e um fazer que requer muito diálogo, né? Muito diálogo com os familiares, muito diálogo com os colegas, né? E aí a minha experiência é dentro da APS, né? Então, na atenção primária de saúde, é um fazer diferente das pessoas que estão, né, dentro dos hospitais. Então, posso estar trazendo essa minha experiência, né, de cuidado no território, né, com essas pessoas que estão em estágios terminais, né, que estão muito adoecidas e que vão precisar desse auxílio das equipes, né? Então, a equipe da APS ela vai ser diferenciada das equipes dos profissionais, mas isso não quer dizer que seja um cuidado potente, né, ou tão mais potente quanto as pessoas que estão já tendo esse cuidado nos hospitais, né, ou em centros de saúde. E aí, né, o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar vai fazer toda a diferença, né? E acho que o papel do assistente social ele vai ser fundamental nesse sentido, né? Porque eu percebo o assistente social muito como um mediador, né, nas equipes. É a pessoa que consegue, de alguma forma, propor um diálogo e conseguir auxiliar, né, os demais profissionais pensando no cuidado. Por quê? Né? Porque a gente tem essa, dentro da formação, né, essa questão de ser um mediador entre a sociedade, né, e as políticas. Então, acho que a gente potencializa as equipes paliativas nesses sentidos, né? De conseguir também olhar para as famílias, pensar, né, em que dinâmica essas famílias estão inseridas, quais as possibilidades aí, né, dentro das limitações sociais também desses sujeitos, para levar para a equipe, né, uma construção de cuidado, né, ampliada, né? Porque a gente também tem que pensar no contexto econômico, social desses sujeitos, né? Então, acho que o assistente social acaba fazendo esse papel de interlocutor, né, entre família, usuário e equipe profissional, né, de saúde. Então, acho que é de extrema importância, assim, os assistentes sociais estarem inseridas nessas equipes. E a gente historicamente profissionais que atuam dentro das equipes de saúde, né? Um dos primeiros campos de atuação do assistente social é a saúde. Então, a gente já tem um histórico, né, de atuação e aí facilita, né, para a gente conseguir pensar, né, a inserção nessas equipes. Enfim, acho que a atuação que as equipes paliativas, né, que fazem esse cuidado compassivo, elas têm um papel fundamental, né, de pensar um novo fazer, né, profissional, pensar um novo fazer em equipe, porque para estar executando esse trabalho, né, vai exigir muito diálogo entre os profissionais, né, e um fazer muito interdisciplinar, que é algo tão difícil de ser alcançado, né, mas que é algo possível, né, se os profissionais têm o mesmo objetivo, se estão abertos, né, à desconstrução e à reinvenção, né, porque as equipes paliativas elas têm que estar se reinventando o tempo inteiro para poder dar um melhor cuidado, né, para esses usuários que vão estar sendo atendidos e sendo cuidados, né, no fim da vida. E também esses familiares, né, porque vai exigir um alto grau, né, de intervenção com esses familiares e aí familiares a gente pega um conceito de família ampliada, né, que não é só nuclear, porque é isso, muitas pessoas vão ter, né, outras formas, outras dinâmicas de construções familiares e não aquela imposta pela nossa sociedade, e é isso, a gente atuar nisso e compreender essas dinâmicas
é que vai fazer a diferenciação, né, nesses processos de cuidados finais. Bom, dentro do meu processo de atuação, né, eu atuei sempre com muitos profissionais, né, então assim, super acredito e invisto, né, nessa multiplicidade, né, de saberes e a minha aproximação maior assim com o profissional da saúde bucal foi na atuação na PS, né? Então assim, onde esses atores vão ser fundamentais, né? Acho que o pessoal da saúde bucal, eles têm uma atuação fundamental, né? Porque não é só, né, cuidar da saúde bucal, né? Mas eles conseguem ampliar esse olhar, e aí a construção do trabalho com eles sempre foi muito potente, né? Porque eles têm um vínculo muito próximo, né? E são eles que estão inseridos, né, no dia a dia, conhecem familiaridade do território, as dinâmicas familiares. Acho que é fundamental a gente ampliar, né, as discussões no campo da aprendizagem, né, e aí trazer, né, essas problemáticas, essas políticas, essas atuações que por vezes a gente não se aproxima ao longo, né, da formação. Acho que no campo da aprendizagem a gente poderia ter uma articulação maior com os estudantes, né, da odonto, com os estudantes da farmácia, com os estudantes da medicina, né? A gente acaba muito fragmentado ainda os processos formativos, e quando a gente vai para a realidade a gente percebe que não é isso que acontece, né? Então acredito que é necessário então essa reinvenção também, né, da academia, né, de aproximar mais esses estudantes, né, proporcionar práticas, né, em conjuntos, para ir estimulando já esse fazer, né, multidisciplinar, e para a gente conseguir chegar, né, na interdisciplinaridade que é tão difícil ainda nos dias de hoje. Então, é um pouco de tudo, como a pergunta diz, né? Por exemplo, em long-term care ou nursing homes, né, que é o que se fala, são só entre 6 e 10%, dependendo da província, mas entre 6 e 10% dos idosos moram realmente, né, na long-term care facility, né? A maioria, os outros 94%, 90%, ou moram em casa, né? Geralmente com familiares, né? Tem um pouco muito da cultura aqui, porque o Canadá é um país multicultural, então tem a influência, por exemplo, do indiano, do chinês, que é de deixar o idoso na casa, sendo cuidado pela família, né? Então tem muito essa coisa cultural. Mas, por outro lado, também tem outras culturas que o idoso tenta ser mais independente, então ele não quer ficar na casa com a familiar, então ele já pode morar sozinho, por exemplo, né? Aqui no Canadá tem bastante serviço, se tu mora sozinho, por exemplo, que é pago pelo governo, que vem alguém, por exemplo, uma vez por dia ou algumas vezes por semana para cuidar um pouco da residência, né? Não é um cuidador, não é mas é uma pessoa que vai lá e vê como é que está é um OT and PT, né? Eu não me lembro esses acrônimos em português, mas é Occupational Therapist and Physiotherapist. Vão lá e ver se teu ambiente é propício para te ficar sozinho na casa, não tem hazards, né, para te cair ou se quebrar, enfim, né? Que isso é facilitado pelo governo, né? E tem outros bairros que são focados realmente no que eles chamam aqui de retirement communities, né? Que tu já está aposentado e tu quer ficar num ambiente que é mais no teu grupo que tu conhece de pessoas da tua idade, aí tu vai para esses bairros, né? E aí tem dois tipos, um é tu mora independente mesmo na tua residência, ou tu vai numas gate communities, né? Que é tipo uma casa geriátrica, mas é mais como um hotel mesmo, né? Que tu vai lá, tu
tu tem o teu quarto, o teu banheiro, a tua cozinha. Tu quiser cozinhar, tu cozinha, se não tem serviços, claro que tu pagas, né, são todos pagos, que vão te oferecer atividades sociais, brincadeiras, jogos, etc. E laundry, né, kitchen, essas coisas assim. Então tem um pouco de tudo, né? Tem aqueles que moram em casa, tem os que moram em long-term care, tem os que moram nessas retirement communities, né, de idosos. Agora tem um movimento grande também de fazer para os idosos que têm Alzheimer, por exemplo, um dos tipos de demência, né, de fazer comunidades que tenham vários idosos com Alzheimer, né, que eles ficam juntos, e claro que tem bastante serviços para esse tipo de cognition, né, loss of cognition there. Então tem um pouco de tudo, eu acho, que acontece aqui. Né? Uma coisa que se discutia até antes da pandemia, que veio aqui a discussão, era o assisted dying, né? Então, pacientes que estão cientes, né, que estão em palliative state, mas cientes, que eles têm o direito de terminar com a vida deles, se eles estão cientes dos prós e cons, né. Isso é uma coisa que eu acho positiva aqui no Canadá. Eu acho que ainda não foi aprovado, eu sei que está sendo discutido. Eu me lembro que teve 2 casos que era um casal, a esposa não concordou com o marido queria, disse, olha, é enough, já sofri muito, quero terminar realmente, e a esposa não concordou, né? E eles foram para court e o marido ganhou, né? Então a esposa perdeu e ele conseguiu terminar a vida por várias razões, né? Não é para discutir isso aqui, mas eu acho que é importante discutir a ideia de poder terminar com a tua vida se tu acha necessário, né? Claro que não é uma decisão easy, né? Mas eu acho que tem que se discutir, é uma coisa que acontece. Aí eu acho que até pouco tempo atrás o pessoal tinha que sair do país, sair do Canadá para ir, por exemplo, para a Suíça, né? Agora não, agora eu acho que está sendo válido aqui dentro do Canadá. Tem muita gente que não discute, que não aceita, obviamente, né? Não só por áreas sociais, mas áreas religiosas também, né? Mas eu acho que, então, retornando à tua pergunta, tem às vezes esse debate, o cuidado paliativo, mas mais quando coisas assim acontecem, ou do assisted dying, né, que é um tema que se discute bastante agora, ou do COVID, né, que teve nas casas geriátricas. Né? Então, é natural que seja intuitivo pensarmos que cuidar de pessoas ao fim da vida faz parte do dia a dia de um profissional da saúde. Nós temos que entender cada vez mais a relevância do ensino-aprendizagem na área de cuidados paliativos. Principalmente aqueles idosos mais velhos, acima dos 80 anos de idade, mas principalmente, como perguntado, aos pacientes frágeis, os centenários, esses pacientes vão precisar frequentemente de alívio de sofrimento, alívio de sintomas e de complicações clínicas que limitam a qualidade de vida na reta final. Nós trabalhamos cada vez mais com o conceito de cuidado paliativo para melhorar a qualidade de vida, mas também cuidados de fim de vida, que é uma pequena parte dos cuidados paliativos, igualmente importante, que tem como grande foco a dignidade ao fim da vida, né, trazendo qualidade ao momento de morte. Duas coisas diferentes, mas absolutamente entremeadas. Lembrando sempre que cuidado paliativo é algo muito mais amplo do que cuidado de fim de vida. Em relação às definições de cuidado paliativo e o entendimento de fim de vida, é algo bastante complexo. Né? Nós, infelizmente, não somos treinados dentro das escolas de saúde a pensar na morte. Né? O nosso grande paradigma é resolver problemas, é curar,
é aliviar, é resolver, né? E aí, eventualmente, de forma bastante equivocada, nós colocamos a morte como um inimigo que nós temos que combater a todo preço. E isso, além de ser nada natural, gera um desgaste imenso, né, para os profissionais da saúde, para a família, mas principalmente para os pacientes, né. O médico e os profissionais, os outros profissionais da saúde, precisam entender que em diversos cenários da atenção à saúde, a morte é parte integrante do raciocínio. A morte não é um desfecho a ser evitado. Como eu costumo dizer, nós temos que cuidar do paciente até que a morte chegue. Mas nós não estamos trabalhando porque nós gostamos de cuidar de pessoas que estão morrendo, né? Nós estamos trabalhando para que aquela pessoa viva bem o máximo de tempo possível e que o respeito à história natural da vida daquela pessoa, a biografia dessa pessoa e as preferências, os valores dela sejam respeitados. Então, principalmente quando a gente tem pacientes extremos de idade, acima dos 90, 100 anos de idade, essas conversas se tornam muito frequentes. Mas isso não depende, essas dificuldades, desculpa, se tornam frequentes. Mas não é a idade por si só que delimita a indicação de cuidados paliativos. É principalmente as condições daquela pessoa, né, as condições funcionais, de reserva funcional orgânica, associadas à doença, ao prognóstico dessa doença e ao avançar da mesma. Então, um compilado de tudo isso, um entendimento global da situação, sempre valorizando as preferências individuais do paciente, que é quem precisa saber, é quem precisa dizer, é quem precisa conversar, é quem precisa realmente falar, a nós cabe principalmente ouvir, precisa ser incluído nessas decisões. Então, é fundamental que cada vez mais na formação médica nós trabalhemos os conceitos de fim de vida, mas também de cuidados paliativos ao longo do manejo dos pacientes em diferentes estágios da doença, né, que nós trabalhemos também os conceitos de morte esperada, de morte natural, de morte como um desfecho aceitável, digamos assim, né, e todas as suas nuances, né, os sofrimentos psicológicos, físicos atrelados ao processo de morrer. Muitas vezes, quando perguntamos aos pacientes, eles nos dizem que eles não têm medo da morte, eles têm medo do caminho até ali, o que eles vão passar até aquele momento. Eu gostaria de dizer que todos nós, profissionais de saúde, precisamos entender que cuidados paliativos é algo que percorre o nosso dia a dia. Aliviar sofrimento, aliviar dor, aliviar desconforto, aliviar as condições crônicas e agudas, é um dos objetivos dos cuidados paliativos e nós fazemos isso. Talvez a gente nem saiba que está fazendo cuidados paliativos, mas isso é cuidados paliativos. Não confundam cuidados paliativos com cuidados de fim de vida. Sim, cuidados de fim de vida são extremamente importantes. A qualificação para essa assistência é extremamente importante. Cada vez mais a classe médica tem se dado conta disso e tem buscado formação ou buscado consultorias para os seus pacientes, né? É importantíssimo que se evolua na discussão de cuidados paliativos, da morte como um desfecho natural e cuidados de fim de vida na graduação das escolas de saúde, não só dentro da medicina, porque cuidados paliativos é uma forma de cuidar ampla, multidisciplinar e principalmente para que se entregue cuidados paliativos de qualidade, esse cuidado tem que ser interprofissional. Nós precisamos também evoluir no ensino da interprofissionalidade na graduação. Muito obrigado pelo convite, agradeço por lembrar de mim para deixar esse depoimento, espero ter sido objetivo e claro, né, e que vocês
tenham um excelente aproveitamento das atividades que têm participado. Muito obrigado. Eu acho que primeiramente é um desafio, principalmente um choque de realidade, aquilo que a gente não está preparado às vezes nem na vida pessoal, e tentar passar por essa situação durante a vida acadêmica ainda, eu acho que sempre é uma experiência enriquecedora, embora a primeira palavra assim, que vem à minha mente é surpresa, né? Uma coisa que a gente não espera, a gente viu que ele estava num estágio bem avançado já, que os cuidados de saúde bucal estavam bem reduzidos e que talvez isso fosse um fator que ajudaria ele a sobreviver, talvez durante um pouco mais de tempo, mas com certeza é uma situação que a gente não está tão preparado assim, que na verdade é uma situação que a gente não aborda muito durante a graduação e na vida pessoal mesmo a gente tem limitações de falar sobre isso, seja pelas nossas crenças, seja, enfim, pelo nosso dia a dia, por aquilo que a gente espera, né, da vida, mas passar por essa experiência eu acho que é sempre um preparador para o futuro, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional, né? Porque com certeza a gente vai lidar com esse tipo de situação independente do local que a gente for trabalhar. Eu acredito também, como a Vanessa falou, que foi um choque, assim, de realidade, até porque nós, dentro do ambiente de graduação, dentro do ambiente universitário, a gente está muito acostumado sempre a fazer o planejamento de um procedimento, início, meio e fim, receber o paciente, fazer o procedimento e, né, se despedir ali dessa pessoa. Quando tu tá lá dentro, né, dessa instituição, um paciente em estado terminal e tu chegar, primeiro dá esse choque de programação mental, digamos assim, que não vou fazer o procedimento que eu tava programada para fazer, trouxe as minhas curetas, trouxe o meu instrumental, todas as coisas que eu estava preparada, e de repente aquela pessoa não tá ali. Com certeza é um choque, né? É uma surpresa de tu chegar lá e o leito tá vazio e a plaquinha de identificação não ter mais o nome daquele morador. E eu acredito também, não sei se isso te passou pela cabeça, mas um pouquinho de culpa também, porque a gente estava lá dentro do nosso âmbito de atuação ali, como cirurgias dentistas, mas eu cheguei a pensar, de repente, será que se nós tivéssemos agido antes, se a gente tivesse contribuído de alguma forma diferente, ele ainda estaria lá? Será que foi algo que eu deixei de fazer, sabe? Eu acho que é uma coisa que, como profissional de saúde, assim, é uma dúvida que nos ocorre, né? Quando eu fui pesquisar inicialmente essa questão do Compassionate Care, por definição, eu encontrei bastante coisa relacionada à enfermagem, né? Mas eu acredito que essa questão do cuidado compassivo deva ser algo a ser exercido em todas as áreas da saúde, né? A questão de entender o momento do paciente, a situação emocional dele, né? Ter essa questão da empatia, principalmente, né? Se colocar no lugar daquela pessoa e tentar identificar quais são as limitações, quais são os medos daquela pessoa, porque a gente está de frente não só a um paciente, como muitas vezes nós falamos, né? Mas a gente está de frente a uma pessoa, né? Um ser humano que tem todos os seus medos, as suas crenças, as suas limitações. Então, abordar e ter um tratamento integrado de forma que a gente consiga também trabalhar essa parte humana, o acolher, né? Eu acho que é de fundamental importância e torna o tratamento muito mais integrado, muito mais de maior qualidade, né? Porque ninguém é feito para apenas tratar o paciente de uma forma técnica e, né, uma caixinha, aquilo ali é só a parte da doença, tratei a doença e deu, tchau para o paciente. Não, né? Não é assim.
Então, existem inúmeros fatores, né, diversas dimensões de uma pessoa que tem que ser trabalhadas, ainda mais quando uma pessoa está em um processo de doença, né, porque existe um enfraquecimento, uma fragilidade, na questão da paliação, né, mais uma proximidade com a morte, então requer uma compaixão, requer uma bondade, uma sensibilidade, né, um tato para saber até que ponto a gente pode ir, né, de que forma a gente pode abordar determinadas questões, mas enfim, abordar o paciente mesmo como um ser humano, né, como uma pessoa com todas as suas dimensões. Desde os primeiros semestres, a gente aprende a ter esse olhar, esse cuidado com o paciente de forma mais humana. E ao longo do tempo, eu acho que conforme a gente tem as disciplinas mais técnicas, que são mais voltadas para a prática clínica, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouquinho dessa sensibilidade, desse tato voltado ao cuidado do paciente como um todo, né? E então estabelecer uma entrevista dialogada que seja com um olhar para tudo que o paciente está passando, seja somente na vida pessoal, seja no âmbito sistêmico dele, seja pelo enfrentamento de algumas doenças, ou seja por aquilo que ele esteja passando na vida pessoal com outros familiares, é sempre uma visão que a gente deve ter do cuidado integral com aquele paciente. Então, esse vínculo que a gente consegue estabelecer nesse cuidado integrado com o paciente, seja nas primeiras consultas, seja no decorrer delas, é que faz com que o nosso tratamento seja de mais sucesso, seja com que a gente consiga estabelecer um vínculo com ele e que isso faça com que, ao longo do tempo, o paciente não torne, às vezes, somente um paciente pra gente. Muitas vezes a gente acaba levando para a vida pessoal, o tanto que aquele ambiente profissional nos afeta, muitas vezes, na nossa vida pessoal, né? Então, a gente conseguir estabelecer um vínculo, conseguir ter um olhar diferente para aquele paciente, é o que muitas vezes faz ele voltar ao nosso consultório, faz com que muitas vezes mude o dia dele, porque a gente sabe que muitas vezes, seja por coisas que ele esteja passando naquele momento, ele nem queira ser atendido, ele nem queira passar por um procedimento invasivo com a gente, mas a gente conseguir estabelecer um vínculo com ele e conseguir fazer com que o dia dele se torne um pouquinho melhor, muitas vezes é aquilo que a gente consegue agregar muito mais do que uma restauração, do que um procedimento técnico que a gente esteja realizando naquele momento. E eu acredito que a palavra-chave, como a Vanessa falou, é a conquista do vínculo. Porque essa conquista de confiança, né, esse relacionamento profissional-paciente, eu acredito que seja de fundamental importância e que a gente não pode esquecer, apesar da progressão da técnica, né, do avanço da literatura e de todos os procedimentos modernos, né, por mais novos que eles sejam, a gente não pode deixar de fazer essa reflexão de sempre tratar o paciente como uma pessoa, né, porque é impossível dissociar o humano da técnica nessa perspectiva que nós temos, né, de trabalho humanizado, né, com o Sistema Único de Saúde. Então, é uma reflexão que ela deve ser feita constantemente, não pode se perder. Muitas vezes, até a gente indo buscar os pacientes, os moradores, né, que necessitavam de algum serviço odontológico, muitas vezes os moradores de lá nem precisavam de nada, mas uma companhia, né, um carinho, ter com quem conversar. Então, eu acho que esses momentos também ficaram na memória, porque muitas vezes a gente conversava, né, com moradores, tinham moradores que se afeiçoaram mais a nós e nós nos afeiçoamos mais a eles. Então, essa companhia, né, esse cuidado, essa integração, só perguntar como é que foi o dia, o que almoçou, né, como é que foi o sono da tarde, foi tudo bem, tudo tranquilo? Às vezes é tudo isso que ele precisa, né, num ambiente que por muitas vezes tem uma questão de abandono, né, uma questão de demência, né, de fragilidade. Então, ter pessoas nesse ambiente que vêm visitar e mostrar que se importam, eu acho que isso faz muita diferença.
é esse vínculo que a gente consegue estabelecer com eles. Às vezes é só os 5 minutinhos que é ir até a cadeira, quando a gente ia buscar eles no quarto, ou aquele tempo daqueles que estavam acamados, que a gente passava fazendo higiene bucal, ou até mesmo só perguntando como é que eles estavam, como a Thaís relatou. Eu acho que é conseguir olhar para o outro sem que a gente pense só na gente, né? Muitas vezes a gente está tão automático no dia a dia, fazer todas aquelas coisas, mas olhar para o outro e conseguir entender o outro nas suas necessidades, muitas vezes é aquilo que falta muito para a humanidade. Como a Vanessa comentou, essa questão da morte, né, não é algo abordado com muita frequência na graduação. Então, por muitas vezes, a gente acaba despreparado para esse tipo de situação. Uma sugestão que eu daria para que a gente enfrentasse de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil, seriam rodas de conversa a respeito disso, né? A semelhança das que a gente fazia no asilo, ao fim dos turnos ali, porque compartilhar experiências eu acho que é algo que enriquece e nos faz pensar em relação àquilo que nós estamos vivendo. Inclusive, eu e a Vanessa, na semana passada, nós tivemos uma dissertação de mestrado, né? E o projeto dela, a defesa dela, era relacionado à questão da educação, né, no âmbito da odontologia. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu concordo muito, que todo o processo de educação, de aprendizado na área da saúde, além de ser um processo cognitivo, técnico, também é um processo emocional. Então, eu acredito que a gente desenvolver, ter esse amadurecimento, né, essa responsabilidade emocional perante todos os pacientes que nós estamos lidando, porque a gente não lida, como, né, tu mesmo falou, só da boca, de toda aquela questão bucal, dos problemas, né, ou das soluções odontológicas inerentes àquele caso. É uma pessoa. Então, essa questão do desenvolvimento, de tu saber como se portar, né, com aquela pessoa e ter o amadurecimento suficiente para lidar com aquilo de uma forma natural, né, porque a finitude é uma realidade. Então, a gente não pode se cegar, né, fingir que não existe, porque é algo que nós estamos sujeitos a passar a qualquer momento, né, seja com um paciente ou com um familiar, enfim. Então, eu acho que essa questão da conversa e do compartilhamento de experiências é algo que realmente facilitaria bastante e não tornaria as coisas tão isoladas.